Arte do grafite. A definição mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes. Existem relatos e vestígios dessa arte desde o Império Romano. Seu aparecimento se deu na década de 1970 em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. E algum tempo depois, essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. Na mesma época, a arte foi introduzida no Brasil, chegando primeiro em São Paulo. Os brasileiros não se contentaram com o grafite norte-americano, então começaram a incrementar a arte com um toque brasileiro. O estilo do grafite brasileiro é reconhecido entre os melhores de todo o mundo. Hoje, aqui no estúdio da Super News, o jovem artista grafiteiro Pedro Striper. Pedro, é um prazer recebê-lo aqui, desde já, muito obrigada, viu? Prazer é meu e queria agradecer, né, de poder falar do meu trabalho e, assim, como que é referente à cidade o grafite, né? Isso, então nós vamos começar a entender um pouquinho esse universo, né, dessa arte. Sim. Do grafite. Pedro, o grafite é popularmente conhecido como uma técnica artística aplicada em paredes, como eu disse agora há pouco. Existem outros tipos de materiais possíveis de receber essa arte? Então, assim, normalmente você trabalha com spray, né? Então, às vezes quando eu vou fechar algum trabalho, até o pessoal, você pinta a porta e tudo, então realmente eu só acho que é referente só à parede. Mas na verdade qualquer superfície pega tinta. Você pode pintar um tecido, você pode pintar vidro, então tem uma diversidade assim, né? O legal de trabalhar com spray e tudo é isso, mas não quer dizer que todos trabalhem só com spray, né? Teve um evento que eu participei ano passado que eu vi uma diversidade muito grande, assim, pessoal pintando com spray, tinha uma menina pintando com pincel, outro com trincha, com rolinho. Então você vê uma coisa, é tão bacana, entendeu? É uma diversidade, assim, você vê o pessoal, tipo, várias técnicas, né? Mas todo mundo compartilhando ali, trocando informação, material diferente, assim, isso é bacana pra caramba. Então o segredo é ter criatividade. É você se expressar, né? Passar suas ideias ali e tal, e aí chegar no seu ideal ali. Você é bastante jovem, Pedro. Há quanto tempo você grafita? Olha, eu tô com 23, eu comecei com 17, né? Comecei com 17, comecei com pichação nas ruas e tal, aqui da cidade. Na época a gente até saía em grupo e tudo. E chegou um ponto que a gente começou Era eu mais uns 2 ou 3 amigos assim, uns 3 amigos. A gente pintava num colégio lá perto de casa. Foi um momento legal, assim, que marcou, que, assim, a gente pintava ilegal no muro da escola. Aí um dia a gente pintando perto, a diretora chegou, falou que gostava e falou assim que era só pedir, que ela liberava, entendeu? Não precisava de fazer só domingo à tarde. Aí a gente passou a pintar lá, na época a gente fazia uma correria danada, conseguia parceria para poder conseguir tinta, todo o material que a gente precisava, e daí foi desenvolvendo, foi surgindo trabalho comercial, foi bacana. E de repente de um hobby passou a ser um trabalho. Passou a ser um trabalho, né? E uma arte magnífica, né? Quando bem feita, realmente o grafite é muito expressivo. E é um passo assim que eu acho que eu passei por isso, ainda passo um pouco, mas eu acho que todo artista tem um problema com a parte de organização, né? Se não for todo, é a maioria pelo menos. A parte de organização, a parte financeira, principalmente. Então, para você, não só para você fazer o seu trabalho, mas para você divulgar, para você expandir ali, né? Deixar de ser só um hobby, passar a ser uma profissão mesmo, tem um caminho muito longo, né? Então, assim, você tem que se organizar e tudo, entendeu? Entender o que está acontecendo, o que é comercial no que você faz, como se fosse uma empresa mesmo, né? E daí, se você começar a trabalhar a questão de clientela, essas coisas, e aí você vê, pô, agora eu vejo que o que eu faço, realmente, eu me mantenho com isso, entendeu? Apesar que a gente colocar para a sociedade não é uma profissão formalizada, né? Mas eu acredito que cada dia a gente vai ganhando mais espaço, né? Hoje, por exemplo, a gente tem, em oficinas minhas, eu citava pra caramba isso, que
a novela, o programa de TV e tudo, você vê vários artistas e tudo. Tinha até uma novela que passava, que tinha um grafiteiro, que ele ia no final da novela, ele grafitava o pessoal da novela e tudo, fazia um painel. Então aquilo dali, de certa forma, é positivo. Por quê? Porque além de colocar uma imagem boa na arte que a gente faz, né? A imagem positiva, leva a informação para a família que está vendo que aquilo dali pode ser um resultado profissional para o filho. Entendeu? Porque eu já ouvi caso de artista aqui da cidade, por exemplo, de artista que eu sou fã pra caramba, de falar que na época que ele desenhava, a mãe e o pai não gostavam porque não via, aquilo não ia trazer renda, entendeu? Que eu acho que é uma grande preocupação da família. Pô, meu filho vai perder tempo com isso? Então a gente vê que não que seja, eu vou pintar por dinheiro, não que seja assim, né? Até porque eu acredito que a arte ela não se desenvolve por questão financeira, sim por questão pessoal. Mas eu acredito que isso gera um entusiasmo maior na família, né? Entendeu? O reconhecimento que, querendo ou não, para a sociedade não é só a questão visual, a questão financeira também, né? É verdade. É um ponto ainda muito discutido entre os artistas, justamente esse, né? A falta do reconhecimento da profissão em si, principalmente na parte financeira. Mas como toda profissão, né? Tem os altos e baixos. E essa não é diferente. É verdade. Não é verdade? Pedro, você tem uma vasta experiência na área. Você falou aí que você pinta desde os 17. Você tem 23. Mas anos. Antes eu sei que você já vinha apresentando indícios de artista, né? Até pelo nosso papo antes. Você já desenhava. Sim, eu não desenhava. É isso? Eu gostaria de saber que você falasse um pouco mais das técnicas que você utiliza e poderia citar até antes de se tornar uma profissão, que é antes dos seus 17 anos, quer dizer que é profissão mesmo de uns 5 anos para cá, que você vem vivendo dessa arte, né? Uhum. E também hoje. Eu gostaria que você falasse um pouco, assim, das técnicas que você utiliza, que tipo de trabalho que você faz. Então, hoje, basicamente, o tempo que eu tenho, eu fico com a área comercial, né? Até um tempo atrás eu fiquei num compromisso, assim, de pelo menos uma vez por semana estar na rua pintando, né? Que eu acho que é uma coisa que é fantástica do grafite, porque, assim, é difícil você ver por exemplo, aqui na cidade, né? Você vê um músico na rua, mas o grafiteiro, ele tá na rua. Então, ao mesmo tempo que ele tá ali, se ele faz aquilo comercial, ele tá divulgando o trabalho dele, mesmo que não seja a intenção, entendeu? Então, é uma coisa que eu penso assim, a gente tem que ir pra gente poder se manter também, entendeu? Porque é a partir dali que você vai gerar o meio, né? Mas pra definir técnica, essas coisas, levou um certo tempo. Eu passei por um momento assim de... Eu tinha os meus personagens, fazia muito rosto preto e branco, gostava muito disso. Se eu não me engano foi 2010, 2011, assim, né? Fiz bastante esses personagens. Aí depois eu comecei com a ideia, assim, que eu falei, cara, eu tenho que criar alguma coisa minha. Alguma coisa Esses personagens você fazia no lápis? Como que era? Não, no grafite, no spray? No grafite, no spray mesmo. Em paredes? Em paredes. Eu não tinha muito, assim, a coisa de... Eu desenhava, mas eu não tinha muito, assim, pô, vou reproduzir o rosto para depois passar para a parede. Eu já pegava, ampliava e tudo, que eu sempre achei muito bacana o desenho preto e branco, entendeu? Aí os desenhos que eu fazia... esses que eu não passava para a parede, eu já fazia uns filmes fotográficos, umas coisas. Eu não sei se é porque eu não consigo explicar exatamente a ideia dos filmes. Mas aí quando eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu tenho que criar uma coisa minha, eu ainda faço personagem e tudo, mas usando o spray, né, eu cheguei e comecei a fazer esses filmes, né, que foi onde eu me encontrei, assim, entendeu? Que eu acho que a minha identidade veio nessa ideia aí. Aí eu senti um conforto, né? Que eu falei, pô, agora eu tô na minha área, eu tô num espaço que é meu. E daí você começa a sua cabeça começa a criar muito mais, entendeu? Dentro da área que você tem ali. Tipo assim, é como se você fosse um músico que descobriu um estilo musical, né? Que você quer musical que você quer tocar ali, mas com a sua característica, entendeu? Assim, eu peguei influência de outros artistas e tudo. O ano passado, quando surgiu isso assim, quando eu fui para São Paulo no mutirão que teve lá internacional,
que para mim, assim, foi fantástico. Foi uma feira, foi um mutirão? Então, como que foi isso? Fala um pouco disso pra gente. O evento, ele funciona assim, né? É uma CRIO lá que organiza, né? Um grupo, né, de grafiteiros e tudo. Aí coloca o convite, a galera vai, você tem um alojamento e tudo, mas o bacana é que vai gente de tudo quanto é lugar, né? Então tem uma diversidade muito grande de artista. E nesse evento, eu esforcei tanto para ir assim que, tipo, eu não imaginei o que eu ia pintar. Só que na hora o que surgiu foi o que eu passava pro papel, que era a ideia dos filmes e tudo. E aí eu comecei, falei, pô, esse daqui que eu quero, entendeu? E aí eu comecei a criar essas ideias, fiquei nisso e eu tô desenvolvendo. Eu acho que é um resultado que eu esperava, assim, foi bacana, entendeu? Esse evento para mim marcou muito, porque foi quando eu vi que o que eu enxergava que era grafite aqui na cidade não era 10% perto do que é lá fora, entendeu? Uma coisa é você pegar uma revista, ver, uma coisa é você entrar na internet, ver um Facebook de alguém que é grafiteiro, outra coisa é você estar perto, participar, entender, entendeu? A questão da essência ali mesmo, né? Você conversar com as pessoas que começaram aquilo, entendeu? Eu tive prazer de conhecer um artista de Belo Horizonte, por exemplo, o Nadu, que pô, o cara pinta desde 89. Eu nem era nascido, ele já tava grafitando. Então, assim, foi um cara, assim, que é super humilde, entendeu? E aí você vê aquela coisa do artista, né? Tipo, pô, realmente quem tem humildade a pessoa desenvolve, né? Continua. E aí, conversando com ele, eu peguei muita experiência, entendeu? Aí eu comecei a ver a questão, que não é só você sair, fazer um trabalho na rua e tudo. Cara, o grafite realmente é uma família. Ele gera uma família, entendeu? Você chega num determinado lugar, a pessoa também grafita, você acaba, essa identidade ali que vocês dois têm, você acaba tendo a facilidade de chegar no espaço, de relacionar e tudo. E uma coisa também que eu acho bacana é a aceitação que eu acredito que aqui ainda não acontece por falta de quem faz propagandar, entendeu? De quem faz ir pra rua fazer mesmo, entendeu? Mas a aceitação que tem nos outros lugares. Quando a gente esteve lá, uma coisa que eu fiquei reparando, o evento foi no bairro inteiro, né? Aí você imagina, deu em torno de 250, 300 artistas pintando no mesmo lugar. E ao mesmo Então, tempo, ao todo mesmo mundo tempo. pintando. Então, a rua que eu tava, das outras três, as três pra frente, assim, tava tudo sendo grafitado. E aí, assim, você começou a pintar e chegava um vizinho aqui, pinta meu muro também e tudo. Então, eu comecei a ver, falei, cara, a aceitação é muito grande aqui, entendeu? Eu queria fazer um pouquinho disso na minha cidade. Seria fantástico, é uma ótima ideia, né? Uma rua de Valadares ser completamente trabalhada nesse sentido, vários grafiteiros. Eu acho que não é uma coisa impossível, é a gente tomando espaço, entendeu? E tudo. A gente sabe que Valadares é uma cidade que tem uma certa... Carência? Isso, carência de cultura, entendeu? Aliás, assim, a gente tem artista, mas não tem a visibilidade do artista, entendeu? Para a cidade. Às vezes a gente escuta falar de artista de fora aqui e a gente não escuta falar de artista daqui que está há anos aí. Tem artista plástico antigo que parou de pintar simplesmente por falta de apoio ou qualquer coisa que seja assim, parceria. Porque querendo ou não, além de ser artista, ele tem a família, ele tem, né? E eu acho que isso causa um transtorno na pessoa, porque ela larga uma coisa que é dela, né? Então pode levar até uma frustração, assim. É verdade, Pedro. Eu espero não passar por isso. Não, não. Segue no seu objetivo, no seu foco, que está indo tudo bem. E é por aí, né? Olha só, notavelmente o grafite está ligado diretamente a vários movimentos. Nós vamos entrar numa outra questão agora. Em especial ao hip hop, que é uma cultura bem americana, né? Na sua opinião, que relação existe entre essas duas artes? O grafite. Como você vê isso? O grafite e o hip hop? Bom, assim, né, tem tudo a ver, né, porque o grafite ele é um dos 4 elementos do hip hop, né, o grafite, a dança, que é o break, né, o b-boy, o DJ e o MC. Agora, o interessante é que o hip hop ele é o único movimento, assim, né, vamos dizer assim, musical e tudo, que tem uma veia de arte, assim, de arte visual, né? Isso é interessante porque
Se você pegar assim em outros meios assim, não tem essa parceria, né? Por exemplo, se você pegar o samba, que é daqui do Brasil, não sei, baião, alguma coisa assim, você não vai ver que tinha Luiz Gonzaga tocava e tinha um cara pintando do lado, ou, sei lá, você não consegue achar isso. Agora, hoje em dia, quando a gente fala de grafite, né, aí o pessoal já, pô, vamos colocar um hip hop de fundo e tal, mas hoje em dia tornou uma coisa tão, expandiu tanto, que já não tem mais essa característica. Entendeu? Assim, não se perdeu isso, né? Não se perdeu isso, mas cresceu, entendeu? Não quer dizer que o grafiteiro, eu escuto só hip hop, eu sigo na cultura e tal. Porque deixou de ser... deixou um pouco da velha escola, né? Que é o old school que a gente fala, e surgiu outros meios. Antes você tinha o grafite... se você pegar umas cenas assim da década de 70, 80, você vai ver umas exposições de letra, que é o wide style, né? Que é os estilos primeiros assim, drug up. E depois você vai ter outras exposições que o cara pintando uma ideia mais orgânica, um biomecânico, essas coisas. Então começou a galera que caminhou nessa essência, assim, né? Acredito que isso não se perdeu, assim, mas cresceu para outros meios, entendeu? E veio outras influências. Tanto que você até comentou no início a questão do grafite brasileiro. Cara, é fantástico você ver a característica do grafite do nosso país. É muito bacana, entendeu? Realmente é diferenciado, entendeu? É diferenciado e é característico até você falar, nossa, aquilo dali é de um brasileiro fora do país. Porque se identifica, né? isso tem uma identidade, entendeu? Então eu acho que é uma ideia que não, acredito que não deixa esse meio hip hop, da cultura hip hop, né? Mas vai para outros espaços também, entendeu? Ótimo, Pedro. Eu vou pedir chamar um breve intervalo e a gente volta Tranquilo. já. Vamos ao intervalo comercial e voltamos já com o grafiteiro Pedro Striper, que vai contar pra gente alguns dos segredos particulares de sua arte. Não saia daí, é só um minutinho.